Oi, gente, tô gravando esse vídeo de novo porque o anterior tinha um pequeno erro sobre o inventor da flauta germânica. Então quem viu o outro vídeo, dá uma olhadinha ali no minuto 2 por volta, que ali tem a correção, tá bom? Olá, seja muito bem-vindo. Esta é a continuação de um vídeo anterior, onde eu falei sobre alguns dedilhados na flauta soprano. E aí surgiu uma questão que é o dedilhado barroco e o dedilhado germânico. Agora eu vou contar essa historinha, da onde veio essa coisa de barroco e germânico, e dizer por que eu prefiro o dedilhado barroco. Vamos lá. Esse é um instrumento que existe desde a Idade Média. Com isso aqui é um bloco, né? Se você tirar isso aqui, ele vai virar um bloco. E esse tipo de apito, aqui essa janelinha, isso aqui é uma coisa que surgiu na Idade Média. Na Grécia tinha um instrumento que eles chamavam de flauta, mas não era flauta. Chamava aulos. E não era exatamente uma flauta, ele tinha uma palhetinha. Hoje seria como se fosse uma coisa semelhante ao oboé. Não era uma flauta, mas eles falavam flauta, que era um nome genérico. Mas a flauta doce, como a gente conhece hoje, com esse sistema aqui de bloco, começou na Idade Média, Renascimento e teve seu auge no Barroco. No classicismo, ela cai em desuso. Aqui, ó, desmontadinha. Esse aqui é o bloco. Até os alemães falam Blockflöte, que é flauta de bloco. E os franceses falam flûte à bec, flauta de bico, por causa desse sistema aqui. Então, você coloca esse bloco aqui, ó. E aí, ele encaixa aqui. E é esse bloco que faz o apito da flauta, né? Então, a partir da segunda metade do século XVIII, mais ou menos na época de Mozart, já estava se desenvolvendo a flauta transversal. E nesse período, a flauta doce caiu totalmente em desuso. E ela foi recuperada por volta de 1930 por um alemão chamado Peter Harlan. Ele achou que a flauta poderia ser recuperada como instrumento infantil. A flauta soprano, né? Porque tem a flauta contralto, que é maior um pouco, mas a soprano cabe bem na mão de uma criança e tal. E é portátil e realmente barata. Então ele achou que poderia ser interessante. Mas ela sempre teve esse dedilhado que eu te mostrei, o dedilhado que é chamado hoje de barroco, né? Do, ré, mi, né? Este Fá. E o Fá agudo. O agudo muda um pouquinho, né? O Fá vai ser assim e não assim. E então ele fez Dó, Ré, Mi, Fá. Como é que ele fez para o Fá ficar assim? Ele achava que tinha que ser assim e não assim. Porque assim ela já era um instrumento perfeito. No século XVIII, a flauta é um instrumento perfeito. Ela tem sonatas, tem muito repertório do século XVIII, que é o barroco. Muita coisa mesmo, muita coisa boa. E ela funcionou sempre muito bem com esse dedilhado. Aí o que ele fez? Esse buraco ele diminuiu. E acho que ele aumentou. Se não me engano, ele aumentou esse buraco, diminuiu esse, para que o Fá pudesse ser assim. Por isso que é chamado de germânica, porque ele é alemão, né? Ela costuma ter nas flautas de plástico, tem um G ou um B atrás, para você saber. Aí o que acontece? O Fá fica um pouco desafinado, e o Fá sustenido, que era muito fácil na barroca, assim, ou assim no agudo, ficou muito difícil. O Fá sustenido fica assim, com este dedo aqui, né? E no agudo ele fica assim. Fica bem chato de fazer o sustenido. Então o que acontece? Ele facilitou, entre aspas, uma nota e dificultou outras, quer dizer, ele causou problemas estruturais no instrumento. Ah, mas uma criança não consegue fazer esse Fá. Bom, o adulto também, esse Fá é difícil mesmo para todo mundo. O que você faz? Você não toca o Fá nas primeiras músicas. Você toca Fá sustenido, por exemplo, que é mais fácil. Então você vai tocar Cai Cai Balão. Você vai usar o Fá sustenido, toca Cai Balão começando no Lá, que é em Ré maior, né? Você toca ele no tom de Ré maior, que ele vai ficar com Fá sustenido. Em vez de tocar em Dó, que é... que fica chato de tocar em Dó. É só você tocar em outro tom, que fica o Fá sustenido, que é razoavelmente fácil. Uma nota, né? Então, era só você mudar o tom da música. Não precisava mudar a estrutura do instrumento só porque uma nota é difícil. Vira uma confusão, porque você tem a germânica e a barroca, tem dois dedilhados diferentes, o professor tem uma turma com 10 alunos, e metade tem a germânica, metade tem a barroca. Acho que só serviu para confundir. Ele fez com boa intenção,
mas o resultado não foi legal. Então eu recomendo flauta dedilhado barroco, que é o dedilhado normal, que a flauta sempre teve durante os séculos, todos os séculos que ela teve. Inclusive no século XX ela passa a ter um repertório também, ela só não teve repertório no século XIX. A partir do século XX ela já começa a ter um repertório, e tem bastante repertório do século XX, então tem muito repertório para flauta doce. No barroco, essa flauta tem bastante repertório, mas a que a gente mais tem é a flauta contralto, vou te mostrar. Que é essa aqui. É um pouco maior, é um pouco mais grave, ela tem muito repertório, ela é a flauta, vamos dizer, a flauta nobre. Existe a flauta tenor e abaixo também, que vão servir para quartetos, fazer grupos, né? Mas como instrumento solista, a melhor, essa aqui, ela é a que soa melhor e tem um som mais bonito. Então, todos os buracos vai ser o Fá, esse vai ser o Si bemol, esse é o Dó. Dó, Ré, Mi, Ré, Dó. Mas as posições são as mesmas, só muda as notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Ela vai ser as mesmas posições, só que ela vai ser em Fá. A leitura vai mudar um pouquinho na hora de ler, mas ela é basicamente o mesmo instrumento, a técnica é a mesma, só que o repertório vai ser muito mais amplo. Ela tem um som um pouco mais interessante, o som dela é um pouco mais cheio, né, menos apitado do que a flauta soprano. Mas muita gente começa pela flauta soprano e toca por um tempo, um ano, sei lá, ou dois, e aí passa para essa aqui e quem toca uma toca a outra. São iguais, só muda a leitura. Então, bom, Luiz, espero que tenha sido útil. Eu acho esse um assunto interessante e acho que vai interessar para muita gente, porque não se encontra muito por aí essa informação tão específica. Até mais, então a gente se vê lá no coral.